Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Da mesma maneira que eu fiz com o Batman, também vou fazer com o Super-Homem. Vou trazer para vocês sugestões de títulos do Super-Homem que eu considero fundamentais, tá? Não é o suficiente, nada é o suficiente, até porque você pode ter um gosto diferente do meu, né? Então talvez outros títulos te agradem. Lembrando também que o mais importante para o nosso canal é a arte nos quadrinhos. Então, eu geralmente, quando escolho uma história em quadrinho, eu elogio, principalmente por causa da arte. Tá? É o ponto de partida para eu escolher um título em quadrinhos. Tá? Depois, sim, aí vem a história, vem a arte, vem o artista, né? o desenhista, depois vem, então, a história, a sinopse, o autor, e daí o personagem entra em terceiro lugar. Às vezes o personagem nem tem muita importância. É um personagem que eu não conheço, ou então que às vezes eu não gosto muito, mas ele tem um belíssimo artista, tem um bom escritor, tem uma boa sinopse, vale a pena eu adquirir, tá? Esse é o meu critério. Cada um tem o seu critério, tá? E para falar do Super-Homem, eu vou começar lá pelo passado mais remoto. Vou tentar fazer uma coisa relativamente aqui cronológica, relativamente, tá? Então eu vou buscar aqui um dos caras que definiu a arte nos quadrinhos lá nos anos 70, com um traço muito característico, criou uma escola que muita gente imitou, que é o Neal Adams. O Neal Adams, que na minha opinião definiu o visual mais legal e mais perfeito do Batman até hoje. E ele também fez essa edição muito bacana aqui, como uma grande homenagem a um dos maiores boxeadores, né, de todos os tempos, que foi o Muhammad Ali, o Cassius Clay, né, que o nome original dele, né, era Cassius Clay, e depois ele mudou quando ele virou, meu Deus, como é que diz? Muçulmano, né, passou a acreditar na religião muçulmana, ele mudou o nome dele para Muhammad Ali, né? E aqui o Superman versus o Muhammad Ali, que é uma história bem interessante e que é muito boa de você ler, para você ver como é que era o conceito dos temas e da narrativa lá dos anos 70, a época pré-crise, né? Pré-crise nas Infinitas Terras, que mudou completamente o conceito de narrativa de super-herói, o próprio conceito de super-herói muda muito, aqui ainda era uma história muito mais inocente, muito mais pura, né? Com um super-homem muito mais íntegro, até um pouco mais leve, né? Não tão pesado, não tão dark, mas é muito legal essa edição aqui, é muito bacana. Superman versus Muhammad Ali, tá? Depois disso eu tenho que falar, logicamente, da passagem do John Byrne. John Byrne, que para mim é um dos maiores artistas de quadrinhos, no Super-Homem, tá? Que gerou essa edição aqui da Eagle Moss, o Homem de Aço, que é pós-crise, logo após o evento, né? Crise nas Infinitas Terras, os autores foram autorizados a reiniciar os personagens. E o Super-Homem foi entregue a ninguém mais, ninguém menos do que John Byrne, que tem um traço absolutamente espetacular, também criou uma escola, né? Nunca copiou outras pessoas, sempre tem o estilo dele muito bem definido e gerou uma série até longa, um período bom que o John Byrne escreveu e desenhou o Superman, que é uma coisa, né, que diferencia o John Byrne de quase todo mundo, que ele é um dos poucos artistas que consegue escrever boas histórias. Ele é um dos poucos, né? Normalmente, quando o artista é bom, ele não é muito bom de contar história. Ele é bom de contar história no traço, né? Na fotografia, mas não no enredo, no tema, aquela coisa toda. Mas o John Byrne é um ponto fora da curva. Lembrando que essa série aqui, que aqui é a edição da Eagle Moss, né? Aquela coleção Graphic Novels da DC Comics, né? Ela é muito pequenininha, ela só traz alguns números, só traz do 1 ao 6. O Homem de Aço do 1 ao 6 só, nada além disso. E, na verdade, o John Byrne desenhou muitos números e foram publicados recentemente, relativamente recentemente, pela Panini, se eu não me engano, na Saga do Super-Homem. A revista chamada A Saga do Super-Homem traz a fase do John Byrne completa, em edições de capa cartão, tá? Você também pode procurar, vai ficar, porque isso aqui vai deixar água na boca, vai deixar vontade de ler mais. E na coleção capa cartão você vai encontrar tudo, tá? Em seguida, logo em seguida, o John Byrne, o próprio John Byrne, também redefiniu essa amizade eterna aqui, né, dos Invictus,
do Batman e do Super-Homem, nessa série chamada Gerações, ou Generation, que ele redefine esse encontro dos dois, tal, que é uma coisa muito importante dentro do universo da DC Comics, né? É uma das amizades mais fiéis dentro da DC Comics e talvez dentro do universo dos quadrinhos, entre dois sujeitos completamente opostos em todos os sentidos, né? Então vale muito a pena ler essa ediçãozinha aqui do Gerações do John Byrne. Lembrando que sempre é isso, as edições da Eagle Moss são muito legais para você como iniciante, para quem está começando a ler. É muito bom. Eles têm um trabalho editorial muito legal, eles explicam, eles contextualizam, tem alguns textos sempre na abertura, uns prefácios, em que eles dão uma contextualizada, explicam alguma coisa, né? Posicionam você no tempo, que isso aqui é no universo pós-crise, né? E etc. Então essa edição aqui também eu considero muito boa. E aí chega o início dos anos 2000, quando o Super-Homem ganha um fôlego novo, né? E o fôlego novo vem através do Jim Lee. O Jim Lee é o cara que, né, foi para a DC Comics logo na virada, um pouco antes da virada do milênio, e levou o estúdio dele todo para lá e começou a trabalhar com Batman e também com o Super-Homem. Então tem aqui Super-Homem Sem Limites. Super-Homem Sem Limites também é um título, é uma edição que eu acho muito legal, vale muito a pena, de cara por causa da arte do Jim Lee, né? O Jim Lee é um dos artistas mais perfeitos, mais completos dos quadrinhos, tá? Então só pela arte do Jim Lee já vale a pena. Mas aqui também tem uma história muito legal, tá? Escrita pelo Scott Snyder, tá? Então, essa edição aqui eu também acho um belo tributo ao Super-Homem, né? É uma visão do Super-Homem que eu acho muito adequada ao personagem, né? Que o personagem tem uma bagagem histórica muito grande mesmo, que não pode ser corrompida, não pode ser adulterada. Ela tem que ser respeitada e tem que ser valorizada. E o Scott Snyder aqui entendeu tudo direitinho, fez o dever de casa e fez um trabalho bem bacana. Ainda do Jim Lee, tem um outro título que eu considero muito bom, mais ou menos da mesma época, que é Super-Homem pelo Amanhã, ou Superman pelo Amanhã, tá? Aqui já a história não é do Scott Snyder, aqui é do Kurt Busiek. Não, desculpa, é do Brian Azzarello, que depois vai ter uma do Kurt Busiek. Essa aqui é do Brian Azzarello, outro escritor muito famoso na DC, que escreveu muita coisa para o Batman, para outros personagens. Aqui o Azzarello vai fazer o seu tributo aqui ao Super-Homem também, numa história muito legal, e a arte é do Jim Lee, também, dessa fase que o Jim Lee estava desenhando o Super-Homem, vale super a pena. Só pela arte já valeria a pena, mas a história também é uma história bem legal, mais uma vez, uma história que sabe tratar o Super-Homem com adequação. Tá? Isso é muito importante. O Super-Homem eu considero um personagem difícil de trabalhar, porque ele é super demais. E todo personagem super demais acaba não tendo uma carga dramática boa para você trabalhar, né? É difícil você trabalhar com personagens divinos, né? Praticamente divinos, com poderes, né, muito acima de qualquer outra coisa. Mas aqui eu considero um título muito bom. Aliás, isso é uma coisa que eu gosto sempre de falar. É difícil você encontrar bons títulos do Super-Homem por causa desse problema da divindade excessiva do Super-Homem, né? Você trazer o Super-Homem para dentro da humanidade, sendo poderoso do jeito que ele é, fica muito difícil. É muito mais fácil você trabalhar com o Batman ou você trabalhar com o Demolidor, porque são personagens que já têm a humanidade dentro deles. O Super-Homem, não. Você tem que saber respeitar o mito sem deixar ele muito inatingível, distante demais, né? Bom, além dessa fase, aí vem a fase um pouco mais recente, que eu tenho que citar aqui o Kurt Busiek. O Kurt Busiek e o Stuart Immonen, que é um excelente artista também, fez muita coisa para Marvel, para DC também, e fez esse aqui, o Identidade Secreta, outro título que eu acho que vale demais a pena. Muito bom mesmo, do Super-Homem, Identidade Secreta, tá? Que faz um verdadeiro tributo ao trabalho original do Jerry Siegel e do Joe Shuster, tá? Aqui tem muita referência àquele passado mais remoto de 1938, quando o Super-Homem foi criado, tá?
Bom, e aí eu vou ter que falar de um dos meus autores favoritos. Meus autores favoritos é, logicamente, o Geoff Johns, né? Que eu vivo falando, em diversos vídeos já falei, inclusive da fase atual do Geoff Johns, que ele foi para Image Comics, né? Tá publicando lá o selo Ghost Machine, que na minha opinião tá sensacional, tá excelente. Mas ele também teve a sua passagem pelo Super-Homem. Ele passou por quase todo mundo da DC Comics, né? Liga da Justiça, Batman, um monte de coisa ele fez. E aqui ele fez Superman Origem Secreta, tá? Que é um trabalho dele já com um dos seus parceiros favoritos, que é o Gary Frank. Só pela arte do Gary Frank já vale a pena a edição, com certeza. Mas a história de Geoff Johns é perfeita, encaixa muito bem na arte muito bacana do Gary Frank, tá? Nessa mesma fase, nessa mesma sequência, eu também tenho que falar de Superman Brainiac. Superman Brainiac, do Geoff Johns e do Gary Frank. A mesma dupla que fez Origem Secreta fez também o Brainiac, que é uma visão moderna, nova, desse vilão famoso do Super-Homem, que é meio homem, meio máquina, meio sei lá o quê, um cérebro, né? uma entidade cibernética, né? Poderosíssima, perigosíssima, um dos vilões mais clássicos do Super-Homem, e aqui foi recriado pro novo milênio, né? Pelo Geoff Johns e pelo Gary Frank. Aconselho demais. Para finalizar, eu tenho que falar ainda dessa fase de Geoff Johns e Gary Frank, eu tenho que falar de Super-Homem e a Legião dos Super-Heróis. Outro grande clássico que o Geoff Johns se propôs a revisitar, da maneira como ele fez em Origem Secreta. Ele fez com Brainiac, ele também fez aqui nesse famoso encontro entre o Super-Homem e a Legião dos Super-Heróis. E se a Legião dos Super-Heróis existe, né, é basicamente porque um dia existiu o Super-Homem. Vocês sabem que a Legião dos Super-Heróis, eles são de vários séculos no futuro, no do ano 3000, por aí, é quando surge a Legião dos Super-Heróis, e a Legião dos Super-Heróis surge muito baseada no mito que se tornou o Super-Homem. E aí eles acabam se encontrando, e várias vezes, né, na história da DC Comics, esse encontro aconteceu, né? É isso aí, gente. Fica aqui mais essa dica do canal Coisa de Colecionador, tá? De alguns títulos do Super-Homem que eu considero fundamentais, que eu acho excelentes. Principalmente porque tem uma arte espetacular. Existem até outros títulos do Super-Homem que têm histórias boas, eu até concordo. Mas, normalmente, a arte não é do meu agrado. Não é uma arte que eu curta muito. Aqui só tem artistas que eu dou nota 10. Não tem artista menos que nota 10, tá? Fica aqui mais essa dica do canal Coisa de Colecionador. Não deixe de se inscrever no canal. Se você chegou até aqui, você bota o gostei ou não gostei. Faz parte da brincadeira. E se inscreva no nosso clube de membros no YouTube para receber os vídeos com mais rapidez. Essas dicas todas com mais rapidez. Tá bom? Até a próxima.